Graças a Deus, meus amados, é um motivo de grande alegria estar aqui mais um domingo reunidos com meus queridos. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dos meus amados aí que têm acompanhado o EBD a cada domingo. Eu espero em Deus que vocês tenham aprendido com um pouco que eu tenho passado aqui para vocês. Eu gostaria que vocês crescessem na graça, no conhecimento, que vocês pudessem anotar tudo que venha a ser falado aqui na EBD. Amém? Gostaria de agradecer a Deus assim também pela vida dos pastores, né? A pastora Lucrécia, o pastor Lucas, da vida da irmã Lídia, porque se não fosse ela, nada disso estava acontecendo, né? Pela vida também da minha esposa, que assim com a irmã Lídia tem coordenado esse trabalho, que tem sido assim maravilhoso e proveitoso para o enriquecimento dos irmãos. Vamos orar sim para a gente dar início à nossa EBD. Espírito Santo de Deus, obrigado pelo mais um dia de vida que o Senhor nos concede a Tua presença, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, essa é a Tua hora. Tira tudo aquilo, ó Pai, que nos impede, ó Pai, de concentrar, de estar na Tua presença. Que o Senhor esteja repreendendo toda ação maligna sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos dar continuação no livro de 2 Reis. Como é um livro muito grande, não tem como dar ele em uma só aula. Eu vou ver se eu termino ele hoje, mas possivelmente não vai ter como terminar esse livro. E eu vou dar aqui uma pincelada para que os irmãos possam assim estar aprendendo mais e mais. Na aula passada nós falamos até 2 Reis, no capítulo 5, falando sobre Naamã e falando sobre Geazi, que pegou a lepra de Naamã. Agora nós vamos aqui continuar no capítulo 6, onde no versículo 24, eu não vou falar nem do machado, que o machado tudo, vou começar a partir do versículo 24, quando a fome reina em Samaria. Meu querido, às vezes nós pensamos assim, rapaz, tem país aí que a fome está extrema. Meu querido, aqui, ó, nessa localidade aqui, em Israel, não era todo Israel, era no norte de Israel, no Reino do Norte, que a capital era Samaria. Por causa do pecado do povo, veio uma grande fome, onde as pessoas estavam matando os seus próprios filhos. Você vai ver aqui o caso de uma mãe que fala para outra mãe, fala bem assim, ó, hoje a gente vai comer o seu filho e amanhã a gente come o meu. E nisso, quando uma comeu o filho da outra, né? E o que foi que aconteceu? Quando a outra foi lá para matar o filho da outra para comer, não vou matar meu filho não. E isso o rei soube, o rei rasgou as suas vestes e disse o seguinte, que Deus faça o que bem aprover, porque se amanhã eu não mandar matar o profeta Eliseu. Interessante que quando o profeta Eliseu está na sua casa, Deus fala para ele, ó, o filho do homicida vem aí para arrancar a cabeça sobre os seus ombros. Interessante que você vai ver aí nessa passagem onde o profeta chega para ele, ó, amanhã vai ver abundância de alimentos em Samaria. Aí o capitão da guarda falou o seguinte, mesmo que Deus abrisse a janela do céu, isso não poderia acontecer. E Eliseu olha para ele e fala, você vai ver com seus olhos, porém você não vai comer. Meu querido, interessante que a fé não é você viver por vista, e sim você acreditar naquilo que você não crê. Eu não sei qual a sua situação que você está passando, mas eu quero dizer que Deus é um Deus que muda situações. É um Deus que muda situações. Aí você vai ver, ó, antes aqui no capítulo 6, eu quero voltar um pouco no versículo 8, né? Falar da guerra de Israel com os sírios. E o rei falava assim, vamos fazer emboscada contra o rei de Israel em tal lugar. E o profeta Eliseu chegava e falava para o rei de Israel, não vá para esse lugar porque o rei da Síria está lá lhe esperando. E isso não aconteceu nem uma, nem duas, nem três vezes, várias vezes. E o rei falou bem assim, nós temos um traidor entre nós. Aí um dos soldados falou assim, não, meu senhor, é o profeta Eliseu que está lá, ó. Ele, tudo que o senhor fala no seu quarto, ele se faz saber lá. Ah, é? Então vá lá prender ele. O interessante é que quando ele está lá, veio um grande exército para prender Eliseu. E o seu servo que estava lá, meu senhor, o que nós vamos fazer?
porque nós estamos perdidos. E ele fala bem assim, não se preocupe, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Deus abre os olhos dele, e o que foi que aconteceu? Quando ele viu nos montes carros e cavalos de fogo. Meu querido, minha querida, eu quero dizer uma coisa para você. Você não está sozinho, você não está sozinha nessa peleja, porque a peleja não é sua, e sim do Senhor, vosso Deus. Muitas das vezes nós acreditamos mais naquilo que a televisão fala do que na própria palavra de Deus. Nós acreditamos mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. Olha para você ver, esse homem aqui, Eliseu, ele vivia no mundo do Espírito, meu querido. Esse cara aqui era um homem que tinha intimidade com Deus. O interessante é que ele sabia quem estava guardando a vida dele. E eu quero dizer uma coisa para você, a sua vida é guardada no poder em Cristo Jesus. Eu quero adiantar aqui, aí o que foi que aconteceu? Eliseu, ele diz, ó, pro capitão, ó, amanhã, essa hora, vai ver alimento em abundância. O cara, mesmo que Deus abrisse a janela do céu, isso não poderia acontecer, meu querido. Deus, ele não age no desespero, Deus, ele age na fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o que foi que aconteceu? Aí você vai ver no capítulo 7, ó, para você ver, Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Havia 4 leprosos que estavam fora da cidade. Aí uns conversando com os outros falou o seguinte, rapaz, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for para a cidade, a gente vai morrer. Se a gente for para o acampamento dos assírios e eles deixarem a gente ficar lá, a gente vai viver. Se não, eles vão nos matar, a gente vai morrer de todo jeito. Então vamos lá. Meus queridos, quando esses 4 leprosos, eles foram ao acampamento dos assírios, Deus fez eles ouvir um ruído de um grande exército. E o que foi que eles fizeram? Eles, ó, caparam o gato, foram embora. E nisso, eles lá, o interessante é que o leproso, ele não podia estar na cidade, eles tinham que ficar fora do acampamento e ficar distante, uns 30 metros da pessoa, e clamando que era leproso, Você pode olhar que eles estão fora da cidade. E nisso aí, eles vão lá, ó, na porta da cidade e contar que havia alimento, que havia despojo, que havia tudo que os assírios tinham deixado lá. E o que foi que aconteceu? O guarda que estava lá, o capitão do exército, que falou que nem Deus abrisse a janela do céu, isso nem ia acontecer. O que foi que aconteceu? Quando ele abre o portão da cidade, o pessoal passa por cima dele, ele vê o alimento, mas só que ele morre. Ele morreu atropelado, porque se cumpriu a palavra que o homem de Deus falou, Eliseu. Aí no capítulo 8 você vai ver que Deus restitui o quê? Os bens da sunamita. Qual é a sunamita? Do capítulo 4, aquela mulher rica, porque havia uma grande fome, ela teve que ir embora. Essa fome não era mundial, essa fome era territorial. E aquilo ali, o que foi que aconteceu? A coroa se tornou bastante rica, porque muitas pessoas abandonaram as suas terras e ficou com quem? Com o rei. Isso que foi? Aí essa mulher, ela volta, que a Bíblia não fala o nome dela, e o rei restitui toda a sua terra para ela. Amém? Agora vamos aqui no capítulo 9. Você vai ver Jeú, ele é ungido rei de Israel. E você vai ver a morte de quem? De Jezabel. O que foi? Jeú, Deus ungiu Jeú para quê? Para se cumprir o quê? A sua palavra, que Deus ia exterminar todos do sexo masculino da casa de Acabe. E o que foi que aconteceu? Jorão, que era o irmão de Acasias. Esse outro Acasias que você vai ver aqui, ó, esse outro Acasias aqui, ele é do reino do sul, não do reino do norte, porque você vai ver o rei com 2 nomes. Você vai ver Jeorão e Jorão. Você vai ver 2 Acasias. Esse Acasias aqui não é o filho de Acabe, e sim de Josafá, que casou com quem? Que casou com a filha de Jezabel, Atalia. Aí o que foi que aconteceu? Ele vindo furiosamente, né, em Samaria, e aí Jorão vai ao encontro. É de paz a sua chegada? E por que você fala de paz? Quando a idolatria e as prostituições e muitas feitiçarias da sua mãe perdura. Aí lá é a traição. E Jeú lança o seu arco e mata Jorão. E Acasias, quando vai fugir também, é morto. Aí você vai ver aqui, meu querido, no versículo 30, a morte de Jezabel. Muitos falam que a morte dessa mulher foi a morte mais trágica
que teve. Muitos comparam a morte dela com a morte da esposa de Ló, que se transformou numa estátua de sal. O que foi que aconteceu? Deus, ele tinha falado a quem? A Elias. Você vai ver isso em 1 Reis, no capítulo 21. Você vai ver lá quando, através de Jezabel, eles pegam e tomam a vinha de Nabote, onde Nabote e seus filhos foram mortos por causa de quem? Por causa de Jezabel. E isso Acabe já tinha pagado já, porque Acabe morreu, e os seus filhos aqui, morreu, e Deus falou que em Jezreel os cães iam comer a carne de Jezabel. E o que foi que aconteceu? Quando ela vê Jeú chegando, ela se pinta e está até na varanda da casa. E ele olha e fala bem assim, tinha 2 ou 3 eunucos que estavam, quem é por mim? E os caras olharam para eles, quem for por mim, lance essa maldita daí abaixo. E eles lançaram ela. E ela bateu na parede, que o sangue salpicou na parede. E ele passou por cima dela com os cavalos. E o que foi que aconteceu? Quando chegou um tempo que ele estava comendo e bebendo, ele, manda sepultar aquela maldita, porque ela também é filha de rei. Quando chegou lá, só estava a palma das mãos e a caveira. Porque se cumpriu o que o profeta Elias falou, que em Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. Meu querido, essa mulher foi uma mulher perversa. Você vai ver falar nessa mulher no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 18, na igreja de Tiatira. Olha para você ver, esse espírito maligno, hoje é um espírito maligno que tem atuado em muitas pessoas, esse espírito. E o que foi que aconteceu? Na igreja de Tiatira, Deus tinha um elogio para essa igreja. O elogio era o quê? Amor, serviço e fé. Essa igreja tinha. Mas Deus, ele tinha uma queixa contra essa igreja, que tolerava Jezabel. Tinha uma mulher com esse espírito de Jezabel, onde ensinava os crentes a idolatria, imoralidade sexual dentro da igreja. E Deus, ele falou, você vê, depois você vai ver lá nesse texto de Apocalipse que eu estou dando aqui para vocês, depois você vai ver lá falando dessa mulher de Jezabel. E o julgamento para aqueles que não se arrependeram foi aquele. Deus, ele fez tipo um humor negro. Ah, vocês querem ir para a cama de Jezabel? Então vou preparar uma cama para aqueles que querem ir para a cama com ela. Tribulação, angústia, enfermidade e morte. E aí, você quer uma cama dessa para você, irmão? Eu mesmo não quero, imagina aí. E Deus, eu dei tempo para ela se arrepender e ela não quis. Ela morreu nas suas práticas pecaminosas. Nós temos que tomar cuidado. Meu querido, está aqui, foi como Jesus, ele falou, tudo o que estava escrito ao meu respeito foi cumprido. Toda a palavra de Deus vai se cumprir. Meu querido, os dias estão se afunilando, os dias cada dia está sendo mal. Aí você, o que é que tem a ver essas coisas aí que você está falando com os dias de hoje? Muita coisa, de acordo com Romanos 15:5 fala que todas as coisas que foram escritas para quê? Para o nosso ensino. Nós temos que aprender com o erro dos outros, não fazendo a mesma coisa, mas não fazendo isso e andando no caminho correto. Porque Deus, ele é o mesmo lá da antiga aliança, do tempo do rei Acabe, e ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não mudou, meu querido. O que mudou foi o quê? O ser humano com as suas práticas de pecado. E chega uma hora que a fatura chega, a fatura chegou e chegou a hora de você pagar essa fatura, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Interessante que esse Jeú aqui, ele extermina toda a casa de Acabe. Você vai ver no capítulo 10, no versículo 18, para você ver a estratégia desse cara. Falou bem assim, Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, servirá muito. Convoque só os adoradores de Baal. Eu não quero adorador do Senhor. Que venha, porque vai haver um grande sacrifício para Baal. Depois você vai ver no texto que ali era uma astúcia. E o que foi que aconteceu? Ele chega para 80 homens que deixa lá fora, se alguém deles lá escapar, vocês, quem deixar escapar vai pagar com a própria vida. E o que foi? Houve uma grande matança dos adoradores de Baal. Meu querido, é interessante que esse homem aqui, Jeú, aí depois você vai ver, no versículo 30, olha o que é que diz, pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim, fizeste a casa de Acabe
Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor teu Deus Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você fala, rapaz, mas eu tenho 30 anos que estou no Evangelho. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele não abre uma exceção para ninguém pecar. Ó, para você ver aqui, Deus, ele deu para esse homem aqui, ó, exterminar a casa de Acabe. Você sabe o que foi que ele fez? Ele não adorou, não idolatrou a Baal, mas adorou. Depois você vai ver, ó, os 2 bezerros de ouro que Jeroboão, lá no capítulo 12 de 1 Reis, ele levanta, um em Dan e outro em Beceba. Ele levanta 2 bezerros de ouro, está lá idolatrando, ó, pra você ver, e estava lá idolatrando, e não levou o povo ao quê? A Jerusalém para adorar o verdadeiro Deus. Eu vou repetir aqui, Deus, ele não abre exceção para ninguém pecar. Aí você, eu tenho 30 anos e eu ando reto no caminho do Senhor, será que Deus, ele não abre exceção para mim fazer uma coisa errada? Ele não abre. Você quer ver uma coisa? O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, Deus, ele não abriu uma exceção para ele. E o que foi que aconteceu? 2 Samuel, no capítulo 12, você vai ver lá a tragédia na casa de Davi. No capítulo 11 você vai ver que ele comete um adultério. Ele insulta o Senhor. Por causa daquilo ali, a espada ficou na casa dele até o dia da sua morte. Deus, ele falou o seguinte, porque você me insultou, a espada nunca vai se apartar da sua casa. Vamos voltar, Moisés, o servo de Deus que falava face a face. É para você ver, só para você aprender aqui, que Deus, ele não abre exceção para ninguém. Deus, ele chega para Moisés e ó, sobe aí no Monte Abarim. Tá vendo aí, ó, a terra que você perdeu de entrar, porque você desobedeceu a minha palavra, onde eu mandei você falar para a rocha e você feriu. Aquela rocha ali era Jesus Cristo, um tipo de Cristo. Depois você vai ver isso, eu gostaria que você anotasse tudo isso que eu estou falando aqui. Depois você vai ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 10, quando Paulo, ele vai falando ali, ó, e ele fala da rocha espiritual, que aquela rocha era Cristo, e a rocha só podia ser ferida uma vez. Quando você vai ver isso, lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, que a rocha foi ferida, mas lá no livro de Números, no capítulo 20, Deus mandou falar, não mandou ferir. E aí Moisés, ele fere a rocha 2 vezes. E o que foi que aconteceu? Ele perdeu de entrar na terra prometida. Jeú, ó, para você ver, ele não leva o povo à adoração correta do Senhor. Ele foi a idolatrar os bezerros de ouro que Jeroboão fez pecar Israel. Grave isso. Deus, ele não abre uma exceção para ninguém. Aí no capítulo 11 você vai ver, Atalia usurpa o quem? O trono de Judá. Quem era essa Atalia? Filha de Jezabel. Como que o rei Acabe, juntamente com o rei Josafá, fizeram aliança, onde seus filhos se casaram. O filho do rei Josafá se casa com a filha do rei Acabe. E aí o que foi? Essa linhagem aqui, ó, não podia perpetuar, porque Deus, ele tinha deixado que a linhagem santa que ia seguir no trono de Davi ia ser a linhagem de Judá. E o que foi que aconteceu? Ela extermina, ó, os netos, meu irmão, os netos de Josafá. Você entendeu? Ela extermina os netos, ela extermina os seus próprios parentes, imagina aí, para usurpar o trono. E o que é que acontece? Joás, ele assume o trono e os soldados matam a Atalia, teve uma morte horrível também. Foi despedaçada, foi morto a espada. Os irmãos estão entendendo aqui? Eu vou dar aqui um pulinho aqui para a gente ver se a gente termina esse livro aqui. Aí você vai ver, eu já vou para o capítulo 15, que fala de Azarias, rei de Judá. Quem é esse Azarias? Esse Azarias é mesmo o rei Uzias, de 2 Crônicas, do capítulo 26. Esse homem andou em todos os caminhos do Senhor. Só recapitulando, Deus, ele não abre exceção para ninguém pecar. Esse cara aqui, ele se sentiu, porque eu faço a vontade do Senhor, Deus vai abrir uma exceção para me entrar no templo e queimar incenso. Só quem podia fazer isso era o sacerdote. Depois você vai ver isso lá, porque no livro de 2 Reis não vem dizendo isso aqui que eu vou falar para você, mas você vai examinar no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, do versículo 1 ao 15. Você vai ver lá falando sobre o rei Uzias. Aqui está falando de Azarias, o rei com 2 nomes.
E o que foi que aconteceu? Ele se achou, porque não, Deus vai abrir uma exceção para mim e eu vou queimar incenso. E o que foi que aconteceu? Os sacerdotes, saia daqui porque você não pode queimar incenso. E o que foi que aconteceu? Ele ficou leproso. Ele ficou leproso, meu querido. Tome cuidado naquilo que você está pensando fazer. De falar, rapaz, eu peço perdão. Meu amigo, tome cuidado. O nosso Deus é um Deus santo. É um Deus santo. Aí muitas pessoas pensam, mas no tempo da lei era mais difícil do que a graça. Meu querido, eu quero falar uma coisa para você. A graça é mais difícil do que a lei. Aí você deve estar se perguntando, irmão, você está falando heresia. Meu irmão, não estou falando nenhuma heresia. Depois você pode ver lá em Mateus, no capítulo 5 até o capítulo 7, que você vai ver do Sermão do Monte de Jesus. Jesus, ele falando, está escrito, não adulterarás. Eu só vou dar aqui uma resumida. Não adulterarás. Aí Jesus ele fala, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, você já adulterou com ela. Ou seja, o adultério antes era a relação sexual entre pessoas casadas. Mas Jesus não. O adultério começa no pensamento. Imagina aí. Jesus ele falou o seguinte, não matarás, está escrito. Não matarás. Aí Jesus ele falou bem assim, aquele que odeia o seu irmão, esse também é assassino e homicida. Imagina aí, os homicidas não têm parte no reino de Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui, meu querido, minha querida. Você que está sem falar com seu pai, com seu irmão, com seu primo, com seu colega de trabalho, e você tem ódio no seu coração, peça a Deus para que Deus venha tirar isso do seu coração, porque você também, se você não pedir a Deus para tirar isso do seu coração, você também é assassino, você também é homicida, você também é homicida. Para você ver como é as coisas. Às vezes é fácil a gente julgar as pessoas e nós esquecemos que Deus é Ele que nos julga. Aí vamos aqui a Azarias, o rei Uzias, ele é atacado de lepra e ele morre. Aí vamos lá para o capítulo, eu vou pular aqui. Vamos lá para o capítulo 17, onde os samaritanos, eles são o quê? Eles são levados para o rei da Síria, cativo, onde o último rei de Israel, o rei Oséias, por causa do pecado, foram levados para a Síria. Aí no capítulo 18 você vai ver quem? O rei Ezequias, para você ver. Um rei aqui firme, um rei aqui firme. Eu gostaria aqui, a gente vai parar no capítulo 18 de 2 Reis, no capítulo 18, na próxima aula eu vou terminar, porque eu não quero dar nada aqui correndo, eu quero que os irmãos aprendam, viu? Eu quero que os irmãos aprendam, e aqui eu vou falar, meu querido, a partir da próxima aula, do capítulo 18 de 2 Reis, falando sobre o reinado do rei Ezequias, Manassés e o rei Josias e alguns reis, viu? Que, meus queridos, isso possa estar assim, ter uma semana abençoada. E só lembrando para os meus amados, Deus ele não abre exceção para ninguém pecar. Mesmo que você esteja agradando o coração de Deus e você, rapaz, eu estou agradando o coração de Deus e Deus, então vai abrir uma exceção para mim. Deus ele não abre exceção para ninguém. Que esse dia vai ser um dia abençoado na presença de Deus, que logo mais nós vamos estar lá na igreja, ceando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.